Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. Então, José Odair, o primeiro texto que eu separei aqui, que é muito usado, para mostrar que há essa perca de salvação, está lá em Mateus 24. Qual é o texto? Quem perseverar até o fim será salvo. Este texto eu li centenas de vezes no Facebook, no WhatsApp, em blogs, em sites, mostrando que a salvação pode sim perder, porque a perseverança da salvação vem de mim. Então quem perseverar até o fim, essa pessoa será salva. Mas será que é isso, José Odair? Será que a perseverança da salvação vem de mim? E se caso eu pecar e não me reconciliar com Deus, eu perco minha salvação? Olha, nada que você venha fazer depois da sua conversão vai ser determinante para a sua salvação ou perdição. O que é determinante para a sua salvação é exatamente a sua conversão. No momento em que você se converteu, você é salvo. Esse texto, este versículo de Mateus 24 e 13, você disse que viu no Facebook, que ouviu em várias plataformas aí, perguntas e pessoas questionando. Agora, eu tenho muitos anos de convertido. 25 anos de convertidos. E eu ouço este versículo constantemente desde que eu me converti lá nos primeiros anos da minha salvação. Devido às dúvidas que vinham à nossa cabeça, a gente conversava com alguns irmãos e alguns sempre usavam esse texto. Olha, mas Mateus 24 e 13 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se ele deixar de perseverar, então ele não será salvo. Então o seu salvador é você mesmo e não o Senhor Jesus Cristo. Mas o que este versículo está afirmando? Bom, existe duas formas que nós vamos procurar explicar a interpretação correta deste versículo. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a perseverança é uma característica daquele que é salvo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, versículo 7, ele diz: Deus dará a vida eterna àqueles que, com perseverança, buscam glória, honra e incorrupção. Então, é o apóstolo Paulo dizendo que Deus dará a vida eterna àqueles que, com perseverança. Ora, nós sabemos que a salvação não vem por intermédio de obras, isso é claro, né? Não por obras de justiça que houvéssemos feito, diz o apóstolo Paulo em Tito. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Então, se esse versículo que nós lemos, Mateus 24 e 13 e também Romanos 2 e 7, dão a entender que a salvação se ganha pela perseverança, consequentemente a salvação viria por obras, né? O que não é possível segundo a Bíblia. Então, nós temos regras de interpretação. E uma das regras de interpretação diz que nós não podemos interpretar um texto de forma que ele venha a contradizer outro texto da palavra de Deus, pois a Bíblia não se contradiz, e o que ela declara é uma verdade que é reforçada pelos demais textos. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos 2 e 7 é que Deus dará a vida eterna àqueles que com perseverança buscam glória, honra e incorrupção, é porque é característica do salvo a perseverança. O salvo vai perseverar porque ele tem a capacitação dada pelo Espírito Santo. Aquele que não é salvo, ele não tem condições de perseverar. Hebreus capítulo 6, o versículo 9, depois que o escritor aos Hebreus dá uma baita de uma exortação a pessoas que supostamente eram contadas ali como salvos e não eram, e ele fala, e nós vamos tratar desses versículos anteriores no próximo programa, mas lá no versículo 9 de Hebreus capítulo 6, ele diz assim: mas de vós, ó amados, ou seja, os verdadeiros salvos, esperamos coisas melhores e coisas que pertencem à salvação. E o que pertence à salvação? Pertence à salvação à perseverança. E lá no capítulo 10 de Hebreus, o escritor cita um momento em que os hebreus foram muito provados, em que os hebreus sofreram, em que eles foram perseguidos. Mas olha o que ele diz a respeito deste momento. Eu vou ler Hebreus capítulo 10 a partir do versículo
32, ele fala: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimento. Os hebreus sustentaram uma luta enorme, sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio de vossos bens. Ou seja, eles foi tomado deles o que eles possuíam, o que eles conquistaram com o suor dos seus rostos. Eles perderam. Tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentre pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não me compraz a minha alma. Olha o versículo 39, que ele diz: nós, porém, não somos, nós os verdadeiramente salvos, aqueles que se converteram de verdade. Ele diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Esse texto, então, explica também Mateus 24 e 13. Veja que aquele versículo é do tempo da grande tribulação, em que pessoas, por causa do nome do Senhor Jesus, serão perseguidas e também vão sofrer açoites e vão sofrer perseguições e não vão poder comprar, não vão poder vender as coisas. E é um texto semelhante, porque neste texto que nós lemos, os hebreus passaram por situação aparentemente igual, que diz que eles suportaram o espólio dos seus bens e grande perseguição e sofrimento. E o que aconteceu? Eles não retrocederam, porque o salvo não é daquele que retrocede para a perdição, mas é daquele que permanece para a conservação da alma. É isso aí. Então nós entendemos que as pessoas se utilizam desse texto e às vezes ela mesma não sabe nem o contexto do texto que eles estão citando. Eu já escutei essa passagem, né? A pessoa utilizou-se dessa passagem e foi um irmão assembleiano. E talvez ele não saiba, mas em 2017 soltou ali a Confissão de Fé da Assembleia de Deus, ou 2017 ou 2018, e na Confissão de Fé da Assembleia de Deus, lá está assim muito claro que eles são dispensacionalistas e creem no arrebatamento da igreja antes da tribulação. Ok? Então, se essa pessoa que é assembleiana usou esse texto para mim, ele acredita que a igreja não vai estar aqui na tribulação, então logo esse texto não pode ser usado para a igreja. Esse texto aqui, na visão dispensacionalista, é para um judeu. Só que mesmo assim, vamos dizer que está errado, porque lá no versículo 24 de Mateus 24 diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que, se possível fosse, novamente, que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Então nós entendemos que os escolhidos ou os salvos não podem ser enganados. Embora no começo do texto diz que Elias respondeu: vede que ninguém vos engane. Mas mesmo assim, um texto não pode isolar o outro. Lá no versículo 24 diz que se fosse possível, esses falsos mestres, esses falsos cristos, se fosse possível, eles enganariam os escolhidos. Então, na minha conclusão aqui, é que não há condições de uma pessoa salva ela ser enganada por um outro Cristo ou por um outro tipo de evangelho. E sobre esses detalhes nós vamos tratar no próximo programa, quando nós vamos falar sobre a apostasia. Mas fica tranquilo, um falso Cristo, um falso mestre, ele não pode enganar um escolhido de fato. E nós temos procurado e temos tido a preocupação de esclarecer esses versículos, porque sabemos que as pessoas são ameaçadas, e eu presenciei casos em que as pessoas, ao invés de ter alegria na sua salvação, na verdade morriam de medo de perder a sua salvação. E este medo de perder a salvação nunca permitiu essas pessoas
desfrutarem da alegria que a salvação traz. Eram pessoas que viviam preocupadas. Será que eu fiz isso? Será que eu sou salvo? Se Jesus voltar agora eu vou ficar. Então é esse tipo de preocupação que nós queremos evitar. E não somente nós. Porque no programa passado, Rafael citou um versículo em que a Bíblia diz que Deus quer que nós saibamos que somos salvos, porque lá em 1 João capítulo 5, versículo 13 diz: estas coisas vos escrevi para que saibaides que tende a vida eterna, a vós outros que crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então por que Deus quer que nós saibamos que temos a vida eterna? Porque Deus quer estabelecer conosco um relacionamento não baseado no medo. Não é um relacionamento baseado no terror. Não é um relacionamento baseado em ameaças. Quando nós sabemos que somos salvos para sempre, então nós vamos viver um relacionamento com Deus em amor e de agradecimento por causa da grande salvação que Deus nos outorgou. E eu gostaria de perguntar para o Rafael se ele separou ali outro texto em que as pessoas usam para supostamente defender, né, a perda da salvação. Eu separei alguns textos aqui, entre eles o texto de Hebreus capítulo 6, que ele é bem padrão, mas eu não sei se vai dar tempo de tratar hoje. Então, eu vou usar o próprio texto de Hebreus capítulo 10. Então, o texto diz o seguinte: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então, segundo os opositores, né, que acreditam que a salvação se perde, a salvação vem de Cristo, porém nós devemos manter a salvação. Essas pessoas acreditam que nós podemos perder a salvação, usem esse texto. Porque se vivermos deliberadamente pelo pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. Mas a gente depois vai explicar melhor no próximo programa o contexto do livro de Hebreus. Mas há aqui pessoas primeiramente neófitas na fé, estão recebendo leite espiritual. Há pessoas que receberam realmente a graça da salvação, mas querem voltar às velhas práticas do legalismo judaicos. E se você analisar, depois seguindo o contexto, no verso 38, mostra que: todavia, o justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E no verso 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Então, Paulo não se coloca entre aqueles, ele se coloca entre nós. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, entre todos aqueles judeus que acreditavam que há uma salvação da graça, porém deveriam voltar às velhas práticas judaicas, essas pessoas receberam a graça, entenderam a graça, mas recusaram essa graça, voltaram às velhas práticas judaicas. Paulo não se coloca nesse meio. Ele diz que nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Isso é óbvio. Nós que entendemos a salvação e ficamos com a graça salvadora de Cristo, nós não vamos abandonar essa graça para voltar a velhas práticas antigas, né? Eu creio que todos nós aqui, antes de entender a salvação em Cristo, nós acreditamos em um outro tipo de salvação, não é verdade? Era um outro tipo de salvação, que não é a salvação correta. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você vai abandonar a salvação na Bíblia? Vai abandonar ela para ficar com uma velha prática que não é bíblica? Se você fizer isso, você nunca foi salvo. Como que você abandona a verdade por aquilo que está errado? Por uma salvação peculiar, diferente, anti-escriturística? Isso não é normal. Então a pessoa salva, que recua, que volta às velhas práticas, essa pessoa nunca foi salva.
ela pode ter sido usada por Deus, pode ter sido recebido alguma bênção vinda de Deus, pode ter ficado no meio dos cristãos, pode ter sido batizado, pode ter sido usado em algum ministério da igreja, mas não quer dizer que essa pessoa foi salva. Essa pessoa pode ter entendido ali a graça, mas talvez ela não aplicou aquela graça em si. Então esse texto não está falando que a pessoa salva deixou de ser salva, mas uma pessoa que, entre aspas, cristã, pode sim retroceder às velhas práticas e deixar de ser uma pessoa cristã. Apenas isso. Existem coisas que seres humanos fazem, crimes que são cometidos, que têm uma repercussão nas pessoas que causam grande comoção e nojo, ódio até daquelas pessoas que assim praticaram ou daquela prática que a pessoa fez. Existem crimes que nem mesmo os criminosos aceitam. Então que tem grande repercussão na mídia e nas conversas das pessoas. Agora, a Bíblia trata isso que você leu em Hebreus 10, 26 como um pecado de grande repercussão diante de Deus. Se existe um pecado que tem uma grande repercussão no céu, é este. Tanto é que o texto diz que, sem misericórdia, morria pela boca de 2 ou 3 testemunhas todos aqueles que quebravam a lei de Moisés. Aí ele diz, de quanto mais severo castigo, julgai vós, será culpado aquele que calcar os pés do Filho de Deus e que profanar o sangue da aliança com o qual foi santificado. O que o escritor está querendo dizer ali? Ele está dizendo que voltar às velhas práticas, voltar àquilo que outrora ela acreditou, diante de Deus é a mesma coisa de você pisar em seu filho. Imagine qual será a reação de Deus pensando na sua reação se você visse alguém pisando em seu filho. Então, por que aquela pessoa volta deliberadamente ou continua deliberadamente no pecado? Porque ela recebeu o pleno conhecimento da verdade. E tendo recebido o pleno conhecimento da verdade, e até em certo ponto, ela abraçou, mas não foi salva verdadeiramente, e ela foi até santificada pelo convívio e pela prática na palavra de Deus. Mas depois de tudo isso, ela retornou. Então, essa pessoa não há mais oferta, não há mais sacrifício pelo pecado dessa pessoa. Muito pelo contrário, a expectativa que existe é de fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quando nós vamos falar sobre a apostasia no próximo programa, nós vamos ver que as pessoas abandonam a salvação verdadeira, a salvação real, a salvação bíblica, e vão dar ouvidos a uma outra espécie de salvação, né? É um pouco semelhante nesse caso. Voltar às velhas práticas não quer dizer que a pessoa foi salva, porque não faz sentido nenhum. Você agora tem vida, você tem uma vida com Deus, você tem comunhão com Deus, você abandona isso para crer em uma outra coisa que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho. Então isso é uma forma de apostasia. Lá em João 15 também é um texto muito usado para provar, entre aspas, que se perde a salvação. Lá naquela lição, né, do ramo das videiras. O ramo ligado à videira poderá ser cortado. Então, na visão dessas pessoas, a igreja tem os seus membros, cada pessoa faz parte do membro do corpo de Cristo, mas um dos membros podem ser cortados. Então, vou usar aquele texto lá de João 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Bom, então esse texto aqui não está falando sobre salvação, não está falando que um membro do corpo de Cristo pode ser cortado. Isso não faz sentido algum, porque repete que várias vezes, frutos. Os frutos são as obras do salvo. Se realmente a salvação fosse por obras,
estaria totalmente contra as Escrituras, porque o próprio texto de Efésios, que a gente citou aqui por várias vezes, diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então não pode ser uma salvação por obras aqui, não pode ser uma salvação por frutos. A salvação não vem dos meus frutos. Frutos é uma consequência de salvação. Então nós vemos que esse texto está tratando de boas obras, mas não está tratando de salvação em si. Outro trecho que é usado com esse propósito que nós estamos procurando combater aqui, que é afirmar que a salvação é perdida, se encontra na segunda carta de Pedro, o capítulo 2, a partir aqui do versículo 20, que ele diz assim: portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e deixar enredar de novo, e são vencidos, tornou-se o seu último estágio pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora que nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Talvez você estava pensando, será que eles vão tocar nesses versículos? Né? Nós não temos o propósito de deixar de falar sobre nenhum desses versículos. Se deixarmos, depois vocês nos avisem, porque esses versículos, eles não comprovam que uma pessoa pode perder a salvação. Ele está dizendo aqui, se você escapou das contaminações que há no mundo pelo conhecimento da palavra de Deus, o que acontece? Uma pessoa, quando ela começa a aprender a palavra de Deus purifica, a palavra de Deus santifica, a palavra de Deus ela vem e tem um impacto na vida da pessoa. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela é viva e eficaz. Então, pode ser que, e acontece, que a pessoa começa a ouvir a palavra de Deus e ela começa a deixar certas práticas e começa a querer simpatizar-se com os cristãos e até conviver ali com eles, e por isso ela tem a sua vida, de certa forma, melhorada durante um tempo. Mas o que acontece? Como ela não é salva, como ela não tem o Espírito Santo, como ela não tem a palavra de Deus escrita na sua mente e no seu coração, ela é novamente envolvida pelas coisas do mundo e ela se deixa vencer pelo mundo e ela volta atrás. Então, o que diz Pedro? Tornou-se o seu segundo estágio pior do que o primeiro. Porque antes ela vivia no mundo e praticava aquelas coisas do mundo, mas não conhecia a palavra de Deus. Agora não, agora ela conhece a palavra de Deus. E tendo conhecido a palavra de Deus, evidentemente que ela é mais responsável. Porque é um privilégio ouvir o evangelho verdadeiro. É uma bênção da parte de Deus, uma pessoa que foi confrontada com a verdade. E agora, mesmo conhecendo a verdade, mesmo ela sabendo da vontade de Deus, mesmo ela conhecendo esta grande salvação disponível ao ser humano, ela volta. O seu segundo estágio é pior do que o primeiro. E a Bíblia diz que serão duramente castigados e que sofrerão um castigo mais severo aquelas pessoas que ouviram mais da palavra de Deus. Agora, esse versículo, esse texto, está provando que alguém perdeu a salvação? Não, porque no final fala que aconteceu com eles o que diz aquele adágio verdadeiro, ou seja, aquele provérbio verdadeiro: o cão voltou ao próprio vômito. Essa expressão, cão, usada para essa pessoa, indica que ela não é salva, né? Porque jamais essa expressão seria usada para uma pessoa salva. E o que mais? A porca lavada voltou-se a volver-se no lamaçal. Se você dá um banho em um porco e você perfumá-lo e no momento em que você soltá-lo e ele vê uma lama, sabe o que vai acontecer? Ele vai correr para a lama, porque isso é da natureza dele. Então essa pessoa nunca foi salva. Ela foi um porco lavado, que a hora que ela viu o lamaçal, ela correu rapidamente para o lamaçal e se envolveu no lamaçal e se lambuzou toda. Então essa pessoa nunca foi salva. Eu me lembro das palavras do Senhor Jesus na parábola do semeador, quando ele fala dos solos nos quais caiu a semente. A primeira parte caiu entre a beira do caminho,
e logo vieram as aves do céu e retiraram a semente ali. E na explicação, o Senhor Jesus disse que são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas eles não dão atenção, eles não valorizam a palavra de Deus, então vem Satanás e rouba aquilo que foi semeado em seu coração. Mas no segundo solo, diz que é aquela semente que caiu em solo rochoso. Né? E o que acontece com aquela semente que caiu em solo rochoso? Ela brota, né, rapidamente, mas sai o sol, e porque ela não tem raiz em si mesma, pois a raiz não aprofundou na terra devido à rocha, ela rapidamente seca e morre. E Jesus disse que esta é a pessoa que recebe a palavra de Deus com alegria, né? Mas vem o tempo, o que acontece? Vem as provações, e como a palavra de Deus não tem raiz, não se aprofundou na sua alma, no seu coração, ela logo volta. Então é essa pessoa que está sendo descrita aqui. Ela recebeu a palavra de Deus com alegria, mas vieram as primeiras provações, ela então voltou atrás e agora não segue mais com os cristãos. Ele ainda cita aquela pessoa que a parte da semente que caiu entre os espinhos, mas cresceram os espinhos e sufocaram a semente e não veio a dar fruto nenhum. E depois veio a semente que caiu em bom solo. Ali o solo recebeu a semente, frutificou e deu fruto a 30, 60 e a 100 por 1. Esta é a pessoa que foi genuinamente salva. Ela vai produzir fruto a 30, 60 e 100 por 1. Os salvos vão produzir frutos igualmente? Não, mas vão produzir frutos. Então esta pessoa descrita aqui em 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, é a pessoa que se enquadra perfeitamente naquela semente que caiu no solo rochoso, que recebeu com alegria a palavra de Deus e durante um tempo ela perseverou, mas não tinha raiz em si mesma, e veio as primeiras provações e ela voltou atrás. Outros textos também que são utilizados são aqueles que têm as palavras-chave, né? Normalmente as pessoas não vão escrever o contexto completo do texto. Eles vão pegar alguma palavrinha-chave, frase de efeito. Por exemplo, permanecerdes firmes na fé. E cita lá, Atos capítulo 14, versículo 22. Permanecerdes firmes na fé pode ser um monte de coisa. O que o texto está querendo dizer? Aí, se você ler o versículo 22, vai estar escrito assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Opa, pera aí, então será que piorou ou será que melhorou? Lê o versículo 22 inteiro. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firme na fé. Agora, voltando então ao contexto, que essa é a regrinha básica, tá, de hermenêutica, você volta o contexto até no tópico do texto. Diz o seguinte: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Então, o texto está dizendo sobre uma perseguição. Então, há uma perseverança em cima de perseguição. É o que está acontecendo hoje com a janela 1040, irmãos que estão sendo perseguidos, eles devem permanecer firmes na fé. São salvos? São. Esses que são salvos não vão perder a salvação, mas nós devemos orar por eles porque eles passam por muitas tribulações e eles devem sim permanecer na fé. Mas essa exortação é o mais comum possível. Uma pessoa que está passando por tribulação, você não aponta o dedo para ela e diz assim: olha, permanecer firme na fé, senão você perde a sua salvação. Não é isso. A palavra de conforto para a pessoa que está em uma tribulação é o seguinte: permanecer firme na fé, porque se for necessário, sejais contristados por várias provações. Essa é a palavra de Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 1. Então, às vezes, nós vamos ser contristados por várias provações. Nós vamos sentir tristezas profundas enquanto salvos, mas não é porque nós perdemos a nossa salvação, é apenas uma exortação para a gente manter firme, com esperança de que Deus vai suprir nossas necessidades, ou mesmo a morte
já vai nos levar para o céu e vamos ter o refrigério de nossa alma. Então pode ficar tranquilo, você é um salvo, Deus cuida de você. Por isso o texto, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então pode acontecer sim que você mesmo passe algumas tribulações aqui nessa terra, mas isso não quer dizer que você vai perder a sua salvação. Pelo contrário, como nós já descrevemos aqui, é o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É o próprio Deus que nos exorta, nos disciplina, como está lá em Hebreus capítulo 12. Então, quem vai nos ajudar a passar por essas tribulações e provações é o próprio Espírito Santo. Eu gostaria de ler agora mais um versículo em João. O Evangelho de João, ele traz muitos versículos que dão a certeza da salvação. E eu fico pensando, como que ficaria a interpretação se realmente um cristão perdesse a sua salvação? Então, João 3,36 diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O verbo está no presente, tem a vida eterna, é uma afirmação, algo que você possui, não é algo que você vai possuir. Imagine, ele diz que você tem a vida eterna, e eterno é aquilo que nunca jamais se acaba. Então uma pessoa que hoje tem a vida eterna, mas ela vai deixar de ter a vida eterna por causa de algum tropeço, então que significa que ela nunca teve a vida eterna. Porque eterno é aquilo que nunca jamais se acaba. Então ele diz, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 5,24, que foi citado. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Mais uma vez, não entra em condenação. Quer dizer, ele não vai passar pelo juízo. O juízo de Deus não vai vir sobre ele. Não vai haver condenação. Não entra em condenação, mas passou. Não é que ele vai passar. Ele passou da morte para a vida. João capítulo 3 diz, quem nele crê não será julgado. Aquele que não crê já está julgado. Romanos capítulo 8 também diz que, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, não vai passar por um julgamento. Mas os seus pecados já foram julgados? Já sim, foram julgados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E um dos textos mais fantásticos da Bíblia se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E nós vamos ler e fazer algumas considerações. Eu gostaria que você meditasse. Quando o apóstolo Paulo, a partir do versículo 31, diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós os entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem o justifica? Imagine alguém apontando o dedo, falando de algum pecado e condenando um filho de Deus, mas é Deus que o justifica. Assim como em 1 João capítulo 2, diz assim: filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Se alguém nos acusa, Jesus é o nosso advogado e vai estar ali com as provas da nossa redenção, as suas mãos e os seus pés que foram traspassados pelas nossas iniquidades. Então, quem pode intentar alguma acusação contra um escolhido de Deus? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede por nós. Como nós vimos em Hebreus 7,25, ele pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Agora o versículo 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou será que é alguma coisa que nós vamos fazer quando estamos passando durante uma tribulação? Quando somos pressionados, e se viermos nesses momentos a darmos algum tropeço, um desvio, por leve que seja, né? Será que a tribulação, alguma coisa que acontece ali, vai nos separar do amor de Deus? Não. Ou a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, em tudo, somos mais do que vencedores, não porque somos capazes, mas por meio daquele que nos amou.
E Paulo conclui dizendo: porque eu estou certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente e nem do porvir, e nem qualquer outra coisa que possa acontecer no seu futuro, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos seguros, estamos protegidos, e o Senhor nos livrará de toda má obra e nos levará salvos ao lar celestial. Glória a Deus por essas verdades. Amém. Se fôssemos nós que tivéssemos que manter a nossa salvação, eu acredito que instantes depois da gente ter adquirido a nossa salvação, a gente iria perder. Porque basta você olhar para você mesmo e seja honesto. Você consegue ter uma vida espiritual, se não fosse Deus te mantendo, você conseguiria ter uma vida espiritual se mantendo como cristão? Eu acredito que não, porque por minhas próprias forças, eu não consigo ter uma vida espiritual, não consigo ter uma comunhão com Deus, não consigo nem mesmo ler as Escrituras. Então, eu por mim mesmo não tenho força alguma, então nossa força vem de Deus. Aliás, esse é um texto bíblico, né? Se nós temos que gloriar alguma coisa, que gloriemos, né? Que nossa força vem de Deus. Agora, pegando aqui um último texto bíblico para a gente poder fazer uma refutação antes de terminar o programa, lá em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 2, eles usam esse texto aqui, né? Os opositores, para mostrar que a nossa salvação só é mantida se com algumas condições, né? Há uma condição. Por exemplo, o texto diz o seguinte, ó: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou tenho anunciado. Novamente, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou tenho anunciado. Então há uma condição. Esse se aqui é uma condição. Nós só podemos ter a nossa salvação se a gente retiver essa salvação como Paulo, né, que é o escritor do texto de Corinto, se a gente ter a mesma doutrina que ele ensinou. Ué, mas isso aqui não está mostrando que a gente vai deixar de crer naquilo, querer outra coisa e perder a salvação. Aqui é muito simples. Paulo está dizendo, está com medo, né, que há pessoas que nem são salvas na igreja. Isso é óbvio. Toda igreja, nós temos medo de que há pessoas que estão lá, estão convencidas, mas não são convertidas. Então isso aqui é muito óbvio. O texto é: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como tendo anunciado, se não é que crestes em vão. Então Paulo põe uma condição mesmo. A condição é: será que vocês não creram em vão? Será que vocês não creram outra coisa? E ele continua o texto: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que Paulo está dizendo aqui? Que ele entregou para a igreja aquilo que ele recebeu do próprio Cristo. Que Cristo morreu, ele ressuscitou, ele é o Messias, ele é o Salvador. Vocês creem nisso? Se vocês creem nisso, vocês são salvos. E se vocês não crerem nisso? Esse se é condicional. Se você não creu nisso, então você não é salvo. Então a condição é essa mesma. Se você crer diferente do Evangelho, você não é salvo. Não está dizendo que você perde a sua salvação através desse texto, mas de que a salvação só pode ser mantida se realmente for uma salvação verdadeira. Como que você mantém uma salvação sendo que ela é falsa? Você nunca foi salvo. É simples assim. Bom, eu sempre ouvi uma expressão dita por pessoas que diziam que alguém perdeu a salvação, ou que pode perder a salvação. Eles dizem que tal pessoa caiu da graça. Mas onde está esta expressão na Bíblia? Ela está em Gálatas capítulo 5 e versículo 4, que diz o seguinte: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então o que é cair da graça? Cair da graça é querer justificar-se pelas suas próprias obras. Cair da graça é achar que você, com a sua perseverança, você poderá ser salvo. Cair da graça é confiar na sua posição e no fato de você não ter desviado nem para a direita nem na esquerda, e confiar nisto. Isto é cair da graça. A vós que procurais justificar-vos pela lei, e não alguém que desviou, alguém que agora não vem mais na igreja e não é salvo. Existe cristãos desviados.
que Deus vai discipliná-los e trazê-los de volta. E em último caso, eles poderão perder até mesmo a sua vida. Então esses textos que nós lemos aqui, se você observar de perto, todos eles vão estar falando de pessoas que conheceram a verdade, mas nunca foram salvas genuinamente. É isso aí. Então no próximo programa nós vamos tratar sobre apostasia. Aí você vai ver a diferença, né? Sobre a pessoa que realmente é salva e aquela pessoa que de repente até professou uma fé de um cristão, mas ele nunca creu. Então temos que ter cuidado com isso. Você não deve ter medo de perder a sua salvação, mas você deve ter um zelo na sua salvação. Será que realmente você é salvo? É isso que eu acabei de ler no texto aqui. Você tem que se perguntar para si mesmo: eu sou um salvo? E se você não tem certeza da sua salvação, a hora de ser salvo é agora. E a partir do ato que você decidir ser salvo, você é salvo para sempre, eternamente. E você não perde a sua salvação. Então não esqueça de acompanhar os próximos programas. Se você está escutando este programa e perdeu o programa passado, vai lá no YouTube ou vai lá no Facebook, na nossa página, Respondendo sobre as Escrituras, e procure o vídeo anterior a este. E também não deixe de seguir os próximos estudos do programa Respondendo sobre as Escrituras. Então nos vemos nos próximos programas. Até lá!